turma, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Giba por aqui mais uma vez, dessa vez preparem-se, tá? Tenho certeza que vocês irão tirar todas as suas dúvidas. Você que está afim de entrar num porte físico bacana, você que está afim de se alimentar melhor, para você que está afim de mudar totalmente a sua vida, prepare-se, é hoje que você vai conseguir fazer isso. Agradeço a presença de cada um de vocês. Antes de mais nada, aqui na descrição do vídeo já estão todas as nossas redes sociais, inclusive os nossos convidados, e é com muito prazer, com muito carinho que eu recebo hoje a Camila Delgado, ela que é nutricionista, e meus parceiros aqui, a Camila Delgado e o Alexandre Alves, ele que é personal, e hoje o bate-papo promete, hein, gente? Obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado você, Gilberto, pelo convite. Acho, que a gente estava conversando antes, muito bacana a sua ideia de trazer isso para a cidade, né? Algo que está crescendo muito hoje no meio de internet, né? Então, acho muito bacana você estar trazendo isso para a cidade. Pô, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu sempre falo no Instagram, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não se sabe o horário, né? Que a galera está vendo. A gente não sabe o vendo. horário que a gente está assistindo, então eu quero agradecer por estar aqui, né? Eu achei muito legal o espaço de vocês. Eu espero que Campo Verde esteja todo mundo assistindo e que seja um sucesso o podcast de hoje. Com certeza será, viu? Bom, antes de mais nada, o papo nosso hoje é totalmente voltado aí à saúde, né, cara? Então, assim, eu acho de trivial que a gente comece pensando em como que a gente agrega, na opinião de vocês, esses dois fatores aí, que no caso existe a parte do treinamento e a parte da alimentação. Como que funciona isso hoje na prática? A parte do treinamento, você diz, num contexto geral? Geral, né? Porque se a gente for falar em atividade física, a gente pode citar vários tipos de atividade física, né? Sim, inúmeros. Então, hoje eu trabalho, eu já trabalhei com várias modalidades, vamos dizer, porque a atividade física, no geral, as pessoas elas não veem desta forma, mas tudo é um esporte, né? Futebol é um esporte, musculação também é um esporte, crossfit também é um esporte, né? Então, assim, eu já trabalhei, hoje eu estou direcionado mais para a área da musculação. A gente vê uma procura muito grande das pessoas, principalmente por conta da pandemia, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Porém, uma coisa que acontece que não deveria acontecer é a rotatividade muito grande. As pessoas elas começam e param, aí começam e param de novo, né? E aí não consegue sair desse ciclo vicioso, né, de manter um hábito. E eu acredito que com a parte da alimentação, que é uma parte que eu convivo ali dentro também, eles também têm essa dificuldade, né, Camila? Eles sempre perguntam assim, o que é melhor para emagrecer? Eles perguntam para mim, assim, é crossfit? É porque eu faço crossfit, eu faço musculação. Mas assim, eu sou a pior referência nesse sentido, porque eu gosto de tudo. Eu gosto de... O que faz? É legal? Eu vou lá e vou fazer. E fala, faça o que você consiga manter com constância. Se você se identifica com o crossfit, vai lá, faça bem feitinho. Se você se identifica com a caminhada, faça bem feitinho. E é constância. Na verdade, tudo que se faz nesse sentido, uma caminhada, um andar de bicicleta, tudo gasta caloria, a pessoa está praticando, está se exercitando, né? Tudo te traz um benefício, né? Qualquer atividade que você vá fazer te traz um benefício. Só tem que saber se isso que você está fazendo vai te levar onde você quer, né? Se você tiver um plano definido, é mais fácil de você se contentar com a situação e se permanecer por mais tempo nela, né? Na verdade, assim, eu até por curiosidade própria, eu sempre penso assim, porque eu particularmente eu gosto muito de academia, de treinar, né? Entendeu? Estou tentando aí por inúmeras vezes manter essa constância. Mas tive algumas situações que me impediram disso, né? Problema de saúde, entrei em cirurgia, uma série de coisas. Mas o que eu sofro bastante às vezes não é nem tanto para treinar, mas é o fator da alimentação. Gilberto, assim, tanto eu acredito que na parte da atividade física e na alimentação, quando eles me perguntam sobre isso, até eles perguntam, mas essa dieta, mas isso, igual você perguntou antes, né? Regime e dieta, né? Às vezes, pra gente ter sucesso, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Imagina se a gente for fazer tudo que a gente gosta, né? Às vezes vai se acomodar, né? Não vai evoluir. Então, a gente tem que ir por esses mares diferentes, vamos dizer assim, pra falar assim, nossa, eu passei por essa fase. Foi difícil, mas agora eu aprendi, não vou desaprender mais, né? E a dieta, ela é difícil por quê? Justamente pra gente colocar esse nome, dieta.
ou regime. Não é regime. Eu sempre explico para os pacientes assim. Existem aquelas pessoas que você analisa, por exemplo, um exame, uma avaliação física e fala assim, não, olha, você tem que fazer esta estratégia, porque senão você não vai ter resultado. Né? Aquilo ali é algo estudado, é científico. E depois que você conseguir melhorar esse quadro, a gente pode entrar, por exemplo, uma manutenção, uma coisa mais flexível. E aí quando a pessoa entende isso, e eu e o Alexandre, a gente tem vários cases de sucesso nesse sentido, é fácil. Então, assim, eles, por exemplo, vêm em mim agora para uma pequena manutenção. Eu chamo o Alexandre, e aí, o que você acha? A gente conversa muito sobre estratégias. É uma coisa muito junto. Mas cada pessoa também tem uma estratégia aí para seguir, né? Exato, é super diferente. E aí, assim, quando o paciente ele entende isso, ele já não enxerga isso como uma dieta. Tipo, é uma escolha de vida, isso é pra sempre. É essa barreira que as pessoas têm dificuldade de ultrapassar. Porque elas pensam assim, vou começar essa dieta, vou ter resultado e vai terminar e acabou, enfim. E não é, né? E não é. É pra sempre. Então, eu acho legal ela ter comentado sobre isso, porque, na verdade, esse é o problema. É colocar um prazo. E na verdade, é um projetinho carnaval, um projetinho... Eu tenho um ranço. Eu tenho um ranço de projeto. Projetinho praia. Não, né? e ainda vai pra praia e não marca a foto do personal. Você não marca a nossa foto. Teve ali, né? Tô aqui, tô bebendo, né? Mas assim, eu acredito que esse é um dos grandes problemas. Porque quando você vai atrás de novos hábitos, são novos hábitos pra sua vida que você vai mudar. Se você tá numa situação que você não tá feliz e tá procurando ajuda... e você quer mudar, isso é por muito tempo, é para sempre talvez. E as pessoas, elas, vou fazer dieta, coloca já o termo dieta, vou fazer o treino porque eu tenho que perder 5 quilos. Não, você tem que treinar para a sua saúde. Dentro da sua busca de saúde, você vai perder os seus 5 quilos, você vai ganhar sua massa muscular. Porque aí o que acontece? As pessoas são muito imediatistas. Querem tudo muito rápido. Eu sei tudo isso que você está fazendo. E aí, cara, começa a treinar ali na academia, a rotatividade, como eu te falei, é muito grande. Então, 2, 3 semanas, 4 semanas, não viu diferença física, já começa a desanimar, já acha que não tá legal. 15 dias, né? Já acha que não vale a pena e já para, sabe? Não é assim. Se você demorou, sei lá, 10 anos da sua vida para ficar fora de forma, não é um mês, o Alexandre me falou isso uma vez, vou atrapalhar aqui o raciocínio, que eu tomei um tapa dele, né? E ele talvez nem lembre disso. Ele falou agora, você vê, me trouxe... A gente fala tanto é possível isso, que eu não lembre. Aí eu conversando com ele, falei, não, cara, você falou assim para mim, ei, mas você demorou quanto tempo para você ganhar essa? Porque eu tava muito... Hoje eu tô engordando de novo, mas eu tô procurando manter aí um padrãozinho, né? Mas na época eu tava bem, né? E aí eu falei para ele, Alexandre, mas é aí, cara, tá? Não sei o que. Ele falou, não, mas quanto tempo que você demorou para você ficar Exatamente. assim? Então você tem que ter uma paciência também para você retroceder isso aí para você. Exato. Gilberto, uma boa colocação que você fez, junto com o que o Alexandre complementou, por exemplo, eu atendo muito atleta. Né? Então, por exemplo, atletas de artes marciais é a maior grupo que eu atendo hoje. Então, e às vezes em um mês eles têm que perder 10 quilos. Assim, sabe? Em questão de tempo. E às vezes a pessoa que está de fora, ela pensa, nossa, eu vou fazer isso que eu vou... Só que não é nada prazeroso. Eles estão fazendo aquilo porque eles têm que competir. Inclusive, é a profissão deles. E as pessoas confundem que 40 minutos de treino, se você for contar as horas do dia, não é nada. Eu sempre falo isso. O dia tem 24 horas. 8 horas, no mínimo, ali você dorme, algumas horas você come. O que é 40 minutos em um dia de atividade física? Por isso que ela tem que ser pra sempre. Até falo para os pacientes, gente, domingo, o corpo não sabe o que é domingo, ele não sabe o que é segunda. Então, se você pode treinar domingo, vai sábado, né? Não sabe que o Palmeiras jogou esses dias atrás, entendeu? Não sabe, essas coisas não se sabe, né? Ganhou a copinha, você falou, né? Olha, eu quero aproveitar aqui e... Camila, vamos lá. Eu vou tirar por mim. Posso me usar como uma base aí, porque... melhor para visualizar. Porque aí a pessoa que está em casa talvez olhe e fale assim, eu me identifico no que o Giba falou ali. A primeira grande dificuldade que eu senti, mas logo depois, nessa fase que eu estava bem focado mesmo, e que eu acredito que o foco, né, a vontade de fazer a diferença, ela é o primeiro grande chama, e claro, a saúde, né? Claro. Visando saúde. Foi a questão dos alimentos serem pesados, você ter
aquela regrinha, né? Porque você vai lá, faz uma avaliação, aí tem acho que se não me falha a memória, alguma coisa com metabolismo basal, que está em um nome. Taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal. Que algumas pessoas falam, ó, você hoje, para piscar o olho deitado numa cama, você está gastando 1.500 1.000 e calorias. poucas, 2.000 e poucas, enfim. Então, a senhora você vai lá e faz um projeto alimentar para a pessoa ou ganhar uma massa, que provavelmente ela vai ganhar um peso, porque ela vai aumentar a massa física, a massa magra dela. Sim. Né? E isso contém peso. Não sei Sim. se eu estiver errado, me corrija. Tá certinho. Tá? Ou ela vai perder né, alguma coisa ali. E acredito que juntamente com a questão da alimentação, onde entra a parte de treino, entra a hipertrofia para quem quer ganhar, que automaticamente ganha a massa magra, o músculo, que é a hipertrofia. Isso. Eu acho que não sei se eu estou Não, complicando muito não, aqui. Eu entendi. Né? Então, assim, essa parte do peso, ela realmente tem que ter. Pesar a comida, pesar o alimento. Gilberto, é super relevante isso, tá? Mas como que eu observo quem pode pesar e quem não pode? Não é só falar assim, tipo, hoje eu vou comer 3 colheres de arroz, amanhã eu como 2, aí depois de amanhã eu como 1. Não é só isso. Tem essa linha tênue aí, porque primeiro, às vezes a gente identifica um paciente muito ansioso, você já observa que ele tem algum tipo de transtorno de ansiedade, ou alimentar, ou compulsão, então eu não falo para pesar. Assim, vamos trabalhar com parte qualitativa, ó, tira isso aqui que tá errado, coloca isso aqui que tá simples, que você consegue fazer. Por exemplo, em vez de ele comer uma barra de chocolate, vamos colocar 3 quadradinhos? Você consegue, né? Consigo. Aí até brinco, olha que nutri legal, eu não tô tirando o seu chocolate, eu só tô pedindo para você diminuir. Então tem essa conversa. Agora, quando o paciente, por exemplo, ele vem muito assim, não, eu quero X tempo, ganhar X quilos, aí porque é uma matemática. Eu falo assim, eu sou uma calculadora, de certa forma, né? Eu faço mais matemática do que dieta propriamente, vamos dizer assim, né? De alimento. Eu enxergo realmente aí como números, né? A gente tem que fazer esses cálculos. E outra coisa, faz parte da reeducação alimentar. Porque, veja bem, Gilberto, quando a gente fala assim, uma colher de arroz para mim, né? Pode ser de um jeito e para você pode ser de um outro. Então, quando você pesa, com o tempo você já memoriza aquilo. Pelo menos 15 dias pesando. E também não vai ter uma exatidão ali, né? Não vai. Mas, por exemplo, você pode ultrapassar de 5 para mais gramas ou de 5 para menos. Isso não interfere. Tanto que salada, quando a gente explica no cardápio, é à vontade. Não tem uma pesagem. Mas, por exemplo, pro atleta fisiculturista, pro atleta de artes marciais, tem o peso. Camila, eu quero chegar no nível de atleta. Então, você vai ter que pensar como atleta e se comportar como atleta. E treinar como atleta. É uma outra exigência, né? Uma outra exigência. É um outro treino, é uma outra pegada. Só que aí existe o fator que, na maioria das vezes, né? É que a gente sabe como é que é essa parte de quem quer ser atleta profissional no Brasil. É um pouco complicada, né? Tem pessoas que conseguem viver só disso, né? Tem pessoas que são atletas e trabalham com outras coisas. Mas já tem o fator motivacional, competição, atleta, sonho. Então, essa pessoa, ela realmente faz o que tem que ser feito. Se você colocar que ela tem que treinar isso, ela vai treinar. Se ela colocar que tem que comer isso, ela vai comer. Então, é por isso que essas pessoas, que são case da maioria das pessoas que a gente acompanha na internet, que você quer ser igual fulano, essas pessoas fazem o que tem que ser feito. Então, se propôs a isso e assim vai fazer, né? Tá. Tocou num assunto interessante que me causou uma dúvida aqui, uma curiosidade. Esse fator ansiedade, ele influencia também diretamente nisso, porque talvez a pessoa pode se sentir ansiosa, pode comer mais, pode. É mais difícil focar nesse ponto? Essa semana retrasada, eu atendi uma paciente e você não consegue, numa primeira consulta, conhecer a pessoa profundamente. Então, você passa e fala, olha, esse é o caminho, é o mais próximo do certo que você vai alcançar. E, enfim, passou umas semanas, essa paciente conversou com uma médica que eu tenho parceria, e ela relatou que não conseguiu começar a dieta porque ela teve muita ansiedade em pensar que ela ia pesar. Então, assim, por isso a importância do trabalho multidisciplinar, porque eu jamais imaginar que ela ia ter um comportamento como esse, de ter essa ansiedade, né? Então, às vezes, isso realmente é um problema. Então, até conversei com ela depois. Falei assim, olha, se isso é um problema para você, a gente vai trabalhar de outra forma, né? E o fator também que talvez possa interferir, emocionalmente falando, é tipo assim, a motivação que talvez até mesmo ou o esposo dá para a esposa ou vice-versa, né? Porque às vezes fala, frescura isso aí, vai para academia, para quê, né? Caminha aí, faz isso aí. Isso acontece muito, não acontece? Demais. Não? Acontece, é o que mais atrapalha, Gilberto.
o ambiente onde você vive, as pessoas que você se relaciona, elas ditam muito o seu estilo de vida. Sim. Né? É difícil você depois... É fácil a gente falar assim, não, você afasta tais pessoas da sua vida e tal. Não tem como afastar. Não tem como. Você tem pessoas que você tem relação há muitos anos. Mas dá para você criar outros grupos de pessoas que buscam aquilo que você busca. Entendi. Que apoiam o que você apoia, que tem a mesma ideia sobre o que você quer. E isso aí facilita bastante na caminhada. Porque isso que você falou é o que mais acontece. Não, eu já você senta para fazer uma refeição correta e tem uma pessoa comendo um lanche na sua frente. Na sua casa. É difícil fazer, é difícil fazer. Mas assim, eu sempre falo também, Gilberto, que é muito escolha, né? Então, assim, né, quanto você falou da motivação, às vezes eu falo para os pacientes que a gente não pode pensar como a motivação como a principal gasolina. Né? Eu falo assim, como você quer se ver daqui a um tempo? X, Y pessoas, elas vão te agregar nesse processo? Ou se elas estiverem nesse processo, elas acreditam que elas possam te ajudar nisso? Então, você tem que pensar realmente e se concentrar, falar até seja egoísta, pensa realmente em você, porque se você pensar sempre nessas pormenores, você nunca vai alcançar. E isso cabe a muita coisa, né? Não cabe só a isso, né? A frase, eu não tenho idade para isso, cabe alguma coisa para vocês? Não. Eu não tenho mais idade para isso? Não. Tem um estudo que saiu, né? Tem uns últimos 2 meses saiu um estudo que eles estavam taxando o que realmente... Onde essa frase se encaixa. Por exemplo, quando eu fiz 30, X coisa aconteceu, eu não consegui mais. E nesse estudo eles mostraram que o nosso corpo ele só envelhece realmente a partir dos 60. Então, quando você tiver 60 anos, que você pode falar assim, depois eu não consigo mais porque agora eu tenho 60 anos, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, faz isso, pô, vamos fazer uma dieta, vamos treinar. Não tem mais idade para isso, entendeu? Tipo, isso aí se aplica, então, em questão de estudo em algum momento, a partir dos 60 anos, talvez a pessoa possa pensar, mas também não precisa deixar de fazer alguma atividade, né? Sim. Ou de comer bem, né? Exato, senão daqui a pouco a galera não quer fazer mais nada, né? Fez 60 anos, parou. 60, não, agora lascou. Agora 60, não, vamos ver até onde é que vai dar, né? A questão é assim, fisicamente, o seu corpo, no estudo ele quis dizer isso, que fisicamente os órgãos vão envelhecer mais a partir dos 60. Então, talvez esse pensamento, na verdade, é um comportamento. Sim. Não inclusive, você falou disso, tá? Agora com a população mundial envelhecendo, estudo voltado para esse grupo é o que mais sai. Essa foi publicado, acho que foi ano passado ou ano retrasado, um estudo que pegaram acho que foram 100 pessoas centenárias, pessoas que chegaram aos 100 anos, que estavam bem, que podiam fazer qualquer atividade diária, tomar banho, sair, comer, fazer as refeições, e outras pessoas que chegaram lá na mesma idade da casa dos seus 100 anos, só que debilitados, precisando de ajuda para fazer qualquer tarefa simples. E o que mostrou foi que as pessoas que estavam autônomas, elas até os 50 anos de idade foram pessoas ativas e não tiveram nenhum problema grave de saúde, diabetes, pressão. Foram pessoas assim que não talvez necessariamente praticou uma atividade física, mas foram ativas no trabalho, né? Tem muito trabalho que exige bastante esforço físico. Então, isso mostra que, para a longevidade, a prática e uma boa alimentação é importantíssima. Tá aí o ressalvo do famoso mal que é o sedentarismo, né, cara? Uma pessoa sedentária, ela tende a ter problemas seríssimos, acredito eu. Me corrijam. Tende e não percebe, né? O desânimo para sair, para fazer alguma coisa, para passear com o cachorro, para viajar. É normal, né? É normal. Acho que é normal. Acho que é cansaço da vida, do trabalho e da idade, mas não é. É falta de atividade física. Caramba, bicho. Doutora, me mata uma curiosidade. É até engraçado o que eu vou fazer, mas por favor, viu, gente? Eu tô aqui aprendendo também, aproveitando, viu? Fazendo uma consulta aqui. Ovos tradicionais e ovos caipira. Existe? Porque falam assim... Tanto é que eu comprei ovos caipira agora para eu estar comendo, né? Então, assim, existe realmente essa diferença hoje, porque falam tanto da industrialização dos alimentos, né? Tanto é que falam, antigamente as pessoas se viviam mais, por quê? Porque os alimentos eram mais frescos, não tinham conservantes, não tinham, né, todos esses produtos químicos, né? Antigamente, para a gente matar um frango, uma galinha, como a gente fala, a gente dava milho 6 meses para ela. Hoje, com 30 dias, já está pronto o frango ali, entendeu? E aí, doutora, existe mesmo isso? É mito? Olha,
É fácil. Ou eu estou tentando destruir algumas empresas, alguns supermercados aqui. É fácil e difícil de responder essa pergunta. Por quê? Fácil porque não tem uma diferença nutricional expressiva. Não. Nos ovos? Não tem. Talvez assim. Caramba, o que acontece? Se você, por exemplo, pega uma galinha porque é criada solta, ela vai comer o quê? Coisas da natureza que tem misturas. Então, por isso que às vezes a gema ela fica de uma cor. Me falaram isso. E entendeu? realmente eu vi que isso é verdade. Por exemplo, tem alguns lugares que estão dando linhaça para as galinhas, para aumentar o teor de EPA, na verdade é mais DHA, né? Que são substâncias do ômega 3. Ômega 6, tem ômega 3, 6 e 9, né? Então, a linhaça é um alimento que melhoraria a qualidade tanto da carne quanto do ovo. Então, nutricionalmente, não tem muita diferença. Essa questão da coloração é por causa da coloração da própria comida. É igual quando a gente come beterraba. As fezes com cores diferentes. É mais ou menos nesse sentido. Mas a problematização de tudo isso, Gilberto, que é justamente isso que você falou. A química, a exposição. Por exemplo, o animal, ele sofre estresse. Ele está ali num ambiente quente, por mais que tenha todo aquele controle. Imagina você viver num lugar apertado e calor, né? Então, assim, você é uma pessoa estressada. Então, a qualidade também desse alimento tem a ver com o ambiente que ele convive. Então, como vai ser esse alimento, né, no corte, a maciez, ou até, por exemplo, a durabilidade desse ovo na prateleira. Né? Então, de cada 10 ovos, pode ser que 7 estejam com salmonela. Entendeu? Tem todos esses critérios de controle de qualidade. Que aí seria talvez um problema, mas nutricionalmente não tem muita diferença. Não tem diferença. Não. E essa questão da industrialização dos alimentos hoje, tipo, quem tem aquele trabalho mais corrido, aquelas pessoas que talvez moram numa cidade grande, que tem aquela correria do dia a dia e que acabam se alimentando com enlatados, isso aí realmente existe essa questão do fator de poder influenciar na qualidade de vida ou não? Não. Gilberto, assim... E se a senhora não se sentir à vontade também para falar sobre isso? Não, eu vou adorar falar sobre isso, é o que eu gosto de falar. Assim, tem duas situações, que é o meu ver tão profissional como o pessoal também. Se todo mundo tem que parar para comer, então por que a gente não come uma comida boa, de verdade? Por que a gente tem que escolher? Eu digo por conta da praticidade, né? Que nem as pessoas falam, vai ali e faz um miojo. Não devia nem estar falando mais. Vai lá, faz um macarrão instantâneo. E aí, isso... Então, e aí eu discordo justamente desse pensamento. Porque, veja bem, tudo bem, de segunda a sexta a gente está dedicado 100% ao trabalho, a outras coisas. Mas, por exemplo, domingo, sábado, a gente pode se organizar para que essa semana seja mais tranquila. Entendi. Então, por exemplo, se você come 5 vezes na semana uma coisa enlatada, se você se organizar, você já reduziu para 3. Então, isso já melhorou um pouquinho a sua qualidade de vida, né? Então, eu sou desse pensamento. Eu digo assim, até já me perguntaram isso numa entrevista de televisão. Camila, o que você acha das pessoas? A mesma pergunta que você fez. Eu falei assim, olha, para mim isso é desculpa. Porque eu tenho pacientes que são mães, têm marido, trabalham em 2 empregos e fazem tudo o que eu peço e tem resultado. Por que ela consegue e você não? Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm funcionária e não conseguem fazer. Mas é porque talvez não se organiza, não tem uma autoridade, entendeu? E aí, por exemplo, igual você falou de cidade grande. Eu atendi em Cuiabá por muito tempo. Por incrível que pareça, é um público que está super mais interessado ainda em comer saudável, justamente por estar num ambiente que já é estressante. Então, eles querem comer abafado, bem. Né? Quente. Então, são as pessoas que fazem as marmitinhas, entendeu? Ou compra de alguém. Então, para a gente, né, finalizar essa sua dúvida, eu estou fazendo uma pós-graduação em gastroenterologia, que aí eu vou me especializar em toda a parte digestória e todas as doenças na área da nutrição. E o nosso professor, ele é pioneiro nesses estudos, e ele mostrou para nós que, por exemplo, endometriose, ovário policístico, câncer, ele está sendo bem mais proveniente de fungos e bactérias do que propriamente um glúten, uma lactose. Tem as pessoas que têm esses problemas. Mas a sujeira dos alimentos industrializados está causando mais doença do que propriamente um agrotóxico, ou uma lactose, ou um glúten. Entendi. Eles também são problema. Mas a industrialização está sendo um dos maiores maus também da qualidade de vida das pessoas. Acredito. Alexandre, época, infelizmente, de pandemia. Sim. Né? Estamos aí nesse sai, não sai, variante para cá, variante para lá, e enfim, né? Lidando com isso.
Época que já vinha de H1N1, H2N2, H3N2, e aí é H para lá e N para cá, né? Gripe aviária, suína. Aonde a atividade física contribui positivamente, isso aí é uma verdade, o que dizem, tipo assim, o cara que faz exercício, que faz academia ou que é mais ativo nessa área, ele tem um risco menor, né, de estar contraindo uma gripe ou até mesmo a própria Covid, né? Covid. Então, Gilberto, pegando esse gancho do que você está falando, agora está saindo muito estudo em cima do Covid, né? Tanto na parte de alimentação quanto na parte de treinamento, atividade física. Mas já tinha, né, um caminhão de estudos sobre os benefícios da atividade física em geral para a saúde. E quando a pandemia começou, o que cortaram? Atividade física. As academias foram todas fechadas. Lógico que se pensando na questão de aglomeração, contaminação, mas, né, tem outros quesitos que acabou sendo prejudicial porque outras coisas funcionavam e a atividade física acabou sendo cortada. Mas sim, é importante a atividade física, principalmente no quesito imunidade, resistência, força. Inclusive tem estudos, você me perguntou de atividade física, qual seria a mais benéfica? Todas trazem benefício, mas alguns estudos que estão saindo que atividades de treinamento de força, que te trazem um aumento de massa muscular, são as que te trazem um benefício maior para a imunidade. Então, assim, é benéfico pelo lado psicológico, muitas pessoas com problema de ansiedade e depressão, e algumas que já tinham se agravaram bastante, né, por ficarem em isolamento. Então, a atividade física é muito importante nessa recuperação e prevenção também. No caso, então seria comprovado dizer que a pessoa que tem um nível de atividade física mais constante estaria mais imune, talvez imune não, ou que talvez reagiria melhor. Imune não, né? Porque a gente viu no decorrer da pandemia atletas no mundo todo vieram a óbito, né? Mas a gente viu também e agora é por isso que tem muitas pessoas procurando atividade física, que pessoas que eram praticantes de alguma modalidade não agravaram tanto os sintomas da Covid, né? Entendi. E principalmente pessoas que não tinham nenhum problema de saúde, como diabetes, pressão alta, mórbidos, né? Entendi. Obesidade foi uma coisa que pegou muito o Covid, né? Pessoas que tinham obesidade acabaram, na grande maioria, tendo casos graves, falecimentos, né? Complicações. E a gente estava falando agora há pouco, você falou de exercícios que requer de ganho de força? Isso, ganho de qual que é o termo mais correto? Hipertrofia. Ganho de massa muscular. Ganho muscular. E aí, aonde que entra uma pessoa que vai lá e só caminha na esteira, por exemplo? Na musculação? É tipo assim, o que eu quero dizer? A pessoa quer praticar exercício, mas ela fala assim, eu não quero ficar forte, eu não quero ganhar músculo, eu quero só sair do sedentarismo, entendeu? Não preciso. Tá tranquilo, entendeu? Existe. Olha, eu vou caminhar ali 15 minutinhos ali, tá ótimo. Esse entendeu? é o que mais existe. A pessoa, ela chega e ela chega a ser engraçada, ela chega e ela pede o corpo completo. Eu quero melhorar aqui, eu quero melhorar ali, melhorar aqui, como se fosse assim, algo que a gente... Uma varinha mágica. Como se a gente fosse moldar a pessoa. Mas tem sim como você praticar uma atividade física sem você ficar... hipermusculoso, né? Lógico que tem, vai depender do seu treino, do formato que o treino é montado, da alimentação também. Às vezes as pessoas não querem ficar assim como eu estou, entendeu? Gigante. Monstro, entendeu? Querem simplesmente caminhar, né? Mas tem muitas pessoas que vão para a academia para se distrair do estresse do trabalho, para sair de casa. Na verdade, esse é o grande público das academias hoje. Sim. Pessoas que vão lá para ter um afazer, não vão lá buscando algo muito estético, sabe? Então, assim, as pessoas elas conseguem ter uma vida melhor sem ficar musculoso, que nem você está falando, né? Tipo, você quer dizer assim, tipo como eu estou tipo agora. Tipo você agora. Entendi. Doutora, a alimentação hoje, a gente está falando sobre hipertrofia e sobre a pessoa que vai ali para caminhar e poder estar emagrecendo, vamos dizer assim, a grosso modo, existe uma diferença, não? Eu chego lá e falo, doutor, eu quero crescer, eu quero ficar monstro, mais do que eu tô, né? Monstrão. E aí, existe uma alimentação que vai ser diferenciada para eu estar consumindo ou não? Sim, Gilberto, porque aí, se esse paciente, por exemplo, se propor realmente fazer o treino que é para hipertrofia, o gasto calórico dele aumenta muito,
né? Então, assim, quando a gente compara os tecidos, né? Tecido de pouso, né? Que é a gordura. Ela não é um tecido que, energeticamente, ela alimentaria essa musculatura, né? Apesar dela estar ali, infelizmente, né? Eu até brinco assim, Deus não quis. Que ele queria que a gente treinasse mesmo, sofresse, suasse, infelizmente. Então, assim... Falou de pouso, eu lembrei da minha barriga, enfim. Aí, assim, para ter uma construção de massa muscular, eu considero 4 pontos, que é dormir bem, faz parte, inclusive, os hormônios do sono, eles fazem parte do processo tanto de emagrecimento quanto de aumento de massa muscular. O treino, né, imprescindível, a água e a dieta, né? Porque, assim... Você hoje come, por exemplo, 2.000 calorias. E você precisa chegar a 3 quilos a mais de massa muscular. Isso vai levar em torno de 6 meses, mais ou menos, na academia. E uma ingestão de 500 calorias a mais ou 1.000 calorias a mais. Então, ele tem que... Eu falo assim, quer emagrecer? Tem que comer mais. Pois é, mas nessas 500 a 1.000 calorias a mais, a senhora consegue que não venha gordura junto? É possível, é difícil, não é todo mundo que consegue, não é uma regra de, né, vamos dizer, a receita de bolo. Muito particular isso. Não é uma receita de bolo, mas assim, graças a Deus, aos pacientes que são obedientes e aos treinos do Alexandre, a gente tem um resultado nesse sentido, sim. Isso que ela falou sobre o aporte nutricional para o treino, depende muito do treino também, né, Camila? Porque assim, a alimentação para quem quer emagrecer é uma, a alimentação para quem quer ganhar massa é outra. E treino também, né? E treino também. Apesar que no treinamento você acaba fazendo algumas coisas parecidas, mas a estrutura e a organização acaba sendo diferente. Porém, se você tem um aporte nutricional grande e não treina direito, o direito que eu falo, não vai para treinar de verdade, fica mexendo no celular, faz abaixo do que poderia fazer um agachamento com 10 kg, está fazendo com 5, ou seja, a intensidade do treino é menor do que deveria, a chance de se ter um ganho de gordura corporal é bem grande, porque você não está gastando o que está entrando, né? Então, isso tem que ser ajustado, tem que ser bem pensado as duas coisas. Porque eu vou... Agora eu estou brincando bastante, brincando de forma coerente aqui, a gente conversando, porque eu tive uma fase que eu estava fazendo uma dieta e eu estava comendo muito mesmo, entendeu? Assim, nem aguentava comer. Cara, eu às vezes eu olhava e falava assim, bicho, tá errado isso aqui, não é possível, entendeu? Tá comendo desse jeito. E eu senti que, mas não foi com a senhora, né? Tá? De repente, vai falar assim, ela vai falar, mas peraí, né? Peraí, vou desmascarar você agora. Cornetando ao vivo. E aí, exatamente. E eu senti que eu também, e eu tava eu acordava 4 horas da manhã, fazia a minha alimentação do dia, que é aquilo que... Eu vou falar posso falar você, claro. né? Sim, claro. E que você disse que não tem desculpa. Né? Eu concordo plenamente, não tem desculpa. Acorda mais cedo, prepara, dá um jeito, arruma um tempo, né? E assim a gente vai indo. Se é o que você quer realmente fazer, dá-se um jeito, né? Dá-se um jeito. Então, assim, só que eu senti que eu também ganhei, eu ganhei massa magra, né? Massa magra. Isso. Mas eu ganhei também um pouco mais de gordura. Eu ainda falei, gente, mas da onde que veio essa gordura? Sendo que eu estava me policiando de uma maneira, sabe? Até que minha mulher estava até brava comigo, mas pra que isso? Não sei o quê. E não sei o quê, entendeu? E eu falei, não, peraí, calma aí, vamos devagar. Sabe? Então, assim, por isso que eu fiz essa pergunta de que se não vem junto, se tem como vir sem. Entendi. Entendeu? Porque assim, Gilberto, aí é realmente até difícil de responder, né? Porque a gente não tá ali pra saber. Mas vamos dizer que, Camila, vou ter que comer 4.000 calorias, mas eu ganhei gordura. Talvez aí nesse processo existe fases, né? Então por isso que a gente sempre pede pro paciente fazer uma avaliação uma vez por mês. É um processo. Porque assim, Alexandre, fulano ganhou um pouquinho de gordura, vamos trabalhar um pouquinho mais de cardio e eu vou segurar aqui na dieta. Então é uma construção, né? Sim, isso que ela falou também, Gilberto, eu lembro de você na academia, a gente conversava bastante sobre isso. Por isso que é importante fazer a avaliação física, porque dentro de alguns dados da avaliação, principalmente em cima de percentual de gordura corporal, supor que você queira crescer, você quer ganhar massa muscular, mas vamos supor que você já está com um percentual de gordura elevado.
O mais correto é você baixar esse percentual de gordura primeiro para dentro de uma zona que a gente tem estabelecida que é o ideal para um homem da sua idade, da sua altura estar, e aí dentro disso fazer o ganho. Por quê? Porque se você for ter um aporte nutricional para ganho de massa muscular e você já tem gordura corporal estocada em uma quantidade talvez elevada e não tem tanta massa muscular assim, o seu corpo não vai conseguir consumir tudo o que está entrando e mais o que você já tem de estoque, que é a própria gordura. Então são processos. Você quer crescer? Beleza, mas vamos ver como é que você tá. Primeiro tem que emagrecer, depois tem que ganhar. Só que aí só para complementar o que o Alexandre falou, Sim, claro. Ganhar, quer dizer, perder gordura, mas sem perder sua massa muscular. Entendeu? Né? Porque assim, isso são, por exemplo, quando a gente entra para a parte hormonal mesmo, quando você mantém cada vez mais a sua massa muscular, eu falo assim, não é você não perder zero, você pode perder ali, acaba perdendo. Só que evitar o máximo de perder, porque você vai afetar também metabolicamente células, que a gente chama de mitocôndrias, né? São as organelas presentes dentro das células. Você diminui a proporcionalidade delas, que elas que são responsáveis por utilizar essa gordura e aí fazer no processo de troca respiratória a queima dessa gordura. Entendeu? Então é possível a pessoa ir e falar assim, por exemplo, Alexandre, doutor, eu quero perder barriga, eu não quero ganhar muita massa magra, tipo hipertrofia demais, eu quero ter minha barriga, como que é? Chapada, né? Tanquinho, não sei se ainda usa esses termos, enfim. Então é possível ter um trabalho direcionado tanto em alimentação quanto em treino para isso. Sim, para uma hipertrofia muito grande tem como ser controlado, né? Aí você controla no treinamento. Só que o ganho de massa muscular, se fazendo treino de força, ele vai acontecer. Tá? Não tem como você fazer. Então, tipo, é um brinde que vem ali. Brinde assim. Um brinde ótimo, né? É um ótimo brinde que vem ali. Sabe o que acontece, Gilberto? Muitas pessoas elas vêm com isso. As pessoas elas vão treinar, elas te pedem uma coisa, mas não é exatamente o que elas querem. Elas não sabem o que elas querem. Elas te dão uma informação. Não o que ela precisa no momento. Assim. E você vai levando com elas ali. Quando eu tô ali treinando na Academia Corpus, que eu digo de passagem que é uma excelente, uma ótima academia. Deixa eu até mandar um abraço para a Cláudia, daqui a pouco a gente vai estar falando de um assunto bem interessante também. Eu não vou mentir para vocês, eu sempre tive uma vontade de perder gordura, mas eu nunca, de verdade mesmo, eu não sei se isso varia de pessoas, que nem tem o tal do ectomorfo, mesomorfo, eu esqueci o nome do outro, que endomorfo. Endomorfo, se isso tem alguma coisa a ver, ou se foi simplesmente uma falha minha. Eu não consegui. Eu consegui ganhar massa magra consideravelmente, de ver em avaliações, falar assim, poxa, teve aqui, você ganhou 2 quilos, sabe? Assim, um valor que mudou meu corpo, mas eu não consegui, perder gordura. Não consegui. Cara, que raiva do caramba, bicho. Gilberto, a perda de gordura abdominal realmente ela é muito difícil. Por quê? Quando você tem, por exemplo, aquela capa de gordura já externa, significa que dentro pode estar muito elevada. E a gordura, ela tem um tempo. A gente dá um exemplo assim, de uma criança. Aquela criança que está obesa, ela vai crescendo, crescendo. Aquele tecido adiposo vai crescendo junto com ela. Entendeu? Então, por exemplo, igual o Alexandre falou para você, quanto tempo que você ficou engordando? Então, é desse tempo para agora, você tem ainda provavelmente tecidos adiposos que estão ali alojados, que realmente eles meio que se habituaram. E como habituaram, entendeu? Viu? Porque... E você não perde a gordura assim, fala assim, daqui já vai sair. É de dentro realmente para fora. Então, quando você está perdendo aquela capa de gordura que está diminuindo, e aí quando o Alexandre faz a avaliação, ele mede, né, circunferência de cintura e de abdômen, que significa que a gordura visceral, ela realmente está diminuindo, e aí você vai perder gordura abdominal. Entendeu? Eu entendo. E assim, e até tiro por algumas coisas que na época o nosso amigo em comum lá, também personal, ele até falou para mim, você diminuiu porque na época a veia, né, começa a aparecer, a questão, porque vai pele, né, a pele vai ficando mais fina, né? Eu falei, bicho, mas a barriga tá do mesmo jeito aqui, entendeu? Eu não sei o que é. Mas, gente, agora eu quero entrar aqui num assunto que eu acho muito interessante, que é o quê? Nós estamos hoje com internet, com tudo que isso que é muito rápido, né? A questão do fator tempo também, que é algo que, né, todos que trabalham e têm um compromisso diário ali sofrem com esse fator tempo. E como que vocês conseguiram colocar
o fator nutricional, o fator treinamento em um aplicativo. Qual foi a grande sacada dessa ideia, dessa jogada? Da ideia. Então, eu comecei com a ideia, né? Eu montava os treinamentos para os alunos, só que eu via que eles tinham uma dificuldade muito grande em entender o exercício, né? De entender o nome do exercício. Até sabia que exercício que era, mas não sabia o nome. E a pessoa acabava ficando com vergonha na academia de chegar no professor, e tinha pessoas que deixavam de treinar por isso. Então aí um dia eu falei, cara, dava para montar algo legal, só que assim, a minha ideia era montar algo bem simples, utilizando vídeos no YouTube mesmo. E aí eu cheguei na Cláudia e falei, Cláudia, o que você acha de a gente fazer algo assim para os alunos da academia, que a gente deixa um plano para a academia, eu posso usar junto com as pessoas que treinam comigo. E aí a Cláudia, ela é muito rápida, né? Muito resolutiva, né? E aí ela falou, não, então vamos fazer que tal fazer um aplicativo, né? Algo assim do tipo, que ela tem um familiar dela que mexe com essa área de software. E aí a gente começou a conversar e foi desenvolvendo o app. E aí a Camila, a parceira minha, né, de trabalho, e também da Corpus, da Cláudia, e aí a gente convidou a Camila para entrar com a gente no projeto. O diferencial do nosso aplicativo, momentaneamente, ainda ele está crescendo, né, Alexandre? Que a gente está desenvolvendo, sempre tem dificuldades, né? E é o fato da dieta ser individual mesmo. Então, quando ele compra o plano, o Premium, né? Eles entram em contato. A gente manda algumas perguntas antes, que é como se fosse uma pré-consulta, para adiantar o que que eu preciso entender. Sim. E aí eles me respondem e eu faço uma dieta individualizada. Então, não é nenhuma dieta pronta, é tudo individualizado. Existem algumas coisas que elas podem ser parecidas, né? Ah, sim. Então, olha, muito interessante isso. Então, não é uma dieta que está pré-pronta ali para a pessoa, não. É feita uma dieta de acordo com quem se o que eles respondem. Isso. É porque as pessoas buscam simplicidade, né? Camila, eu não quero nada muito. Então, assim, a gente até usa alguns modelos com o objetivo de atender o perfil dos clientes que nos buscam. Mas quando eles respondem a pré-consulta, todas as dietas sofrem um ajuste. E todo mês, ele contratando um plano, né? Com avaliação física, tem o ajuste também. E junto vai o treino também. O treino também. Aí o treino a gente monta em cima do objetivo da pessoa e da rotina da pessoa, né, Gilberto? Porque diferente da grande maioria dos apps que tem no mercado de treino, talvez seja até uma dúvida legal você ter perguntado, é porque hoje você compra um aplicativo, aleatório que seja, você entra e você escolhe o seu treino, você escolhe sua dieta, aí lá tem o treino avançado, o treino iniciante, e você não sabe o que você é. Então a gente conversa com a pessoa, a gente vê a rotina, tem pessoa que só pode treinar 40 minutos, então é um treino para essa pessoa. Tem pessoa que só pode treinar 3 vezes na semana, então é um treino para essa pessoa. E você falou da taxa metabólica basal antes, né? Então é importante a individualização, porque é em cima de todas essas informações, de acordo com como que ela está no momento, a taxa metabólica basal muda. Entendi. Entendeu? Então, se ela emagreceu já o que eu tinha que emagrecer, agora ela tem que ganhar músculo. Então, eu refaço todos os cálculos. Então, ali é um banco de dados que ele é alimentado. Isso. Né, de forma, claro, por pessoa, né? Por cada um, é individual, a melhor palavra seria essa. E aí é feito uma dieta para aquela pessoa e um treinamento também direcionado àquela pessoa. De acordo com a fase que ela está. Isso. Vai mudando. Nós temos um grupo também fechado no WhatsApp, que é de quem está treinando conosco, que a gente vai toda semana, eu e a Camila, uma vez por semana, cada um manda uma informação, dando uma dica de como melhorar o treino, tirando algumas dúvidas que a gente sabe que as pessoas têm, da parte né? nutricional, para tentar ajudar as pessoas e dando um norte para elas de como que tem que ser a alimentação e como que tem que ser o treino. Sabemos que em mundos de internet, quem está lá no estado do Amazonas, os Manauara, eles são nossos vizinhos. Não geograficamente falando. Mas internet, você troca uma ideia com um cara do outro lado, ele é seu vizinho. E se alguém de lá querer adquirir, também é a orientação e é a mesma forma? A mesma forma, a mesma coisa. A gente, inclusive, tem alguns pacientes que moram fora do Brasil, moram nos Estados Unidos, são brasileiros, mas a gente atende pessoas de fora, assim, de Primavera, Cuiabá, cidades em volta. Eu acho chique, cara, quando fala assim. De verdade. Eu passei dos Estados Unidos. Eu acho, cara. Mas é verdade. Eu acho chique, cara. Olha, deixa eu falar de chique então, né? Por favor. Essa semana na semana retrasada, eu atendi uma modelo internacional de Paris. Eu falei, gente. Olha, tá vendo? Isso é chique, cara. Isso tem que ser divulgado, nossa. cara. Tem Ela foi muito o Luan, que você também atende e joga fora, né? O Luan, nossa, é verdade, tem o Luan.
O Luan, dá um abraço até pro Luan, né? Se ele assistir nosso podcast depois. O Luan, ele é um atleta mato-grossense, que ele tá morando na Rússia, né? Eu acho que ele tá na Polônia, não é? Polônia. Acho que ele foi transferido para um time da porque Polônia. ele morava na Rússia, né? Eu ficava meio... E ele veio pra cá, fez uma consulta comigo, veio passar férias, e ele voltou pra Polônia. Então, enfim, ele está lá jogando futsal, ele é jogador da Polônia. Isso é chique, cara. Né? É gourmet. É gourmet. É uma nutri gourmetizada, né? O nome do aplicativo. Best Trainer. Best Trainer. E tipo assim, se eu entrar lá, eu preciso me cadastrar, tipo, fazer parte de um plano, ou eu baixo ele pro celular e já tenho tipo uma pré-visualização de como vai ser o treinamento? Isso. Não, primeiro você compra o aplicativo. Nós entramos em contato com você e aí a gente inicia o nosso atendimento. Se você comprar um plano onde só tenha o treinamento, eu vou iniciar o atendimento. Se tiver nutrição e treinamento, nós dois entramos em contato com a pessoa e fazemos toda a parte de dados primeiro, de coleta de dados, para daí montar o treino e montar até porque, a alimentação. Giba, aí você quebrou suas próprias pernas aí, porque você acabou de falar que o treino é individual, como que você baixa e já vai usando o negócio? Calma, né? Tem Instagram, com certeza, o aplicativo, né? Eu sigo lá, entendeu? Vai estar aqui na descrição do vídeo, então, por favor, siga, tá? E, enfim, de todos estarão aqui na descrição do vídeo. Eu tinha anotado aqui eu escrevi foto, porque eu sou meio assim, né? Vou anotando. Eu lembro que uma vez você comentou comigo, você falou assim, Gilberto, não se preocupa muito com balança. Tire uma foto agora, depois... Por quê? Explica pro pessoal por que essa questão. Isso é uma coisa que eu gosto de aconselhar para todo mundo, porque às vezes os dados de uma avaliação, ela não mostra realmente o que mudou. Porque todos os dados de qualquer método que você pegar de avaliação física, inclusive tem um estudo recém que eu baixei e ainda não consegui ler ele sobre isso, tem uma margem de erro. Então, você nunca sabe se é realmente aquilo aí. Ele te dá um norte, ele te dá uma noção, mas você não sabe se é 100% aquilo. E a foto, ela te mostra algumas coisas. E também envolve a parte motivacional, de você ver que você está mudando e você correr atrás. As roupas, né? Exato, para buscar um monstrão igual você tá. Gilberto, é legal você ter comentado sobre isso, que é uma dúvida, assim, bem presente, acho que tanto para o Alexandre quanto para mim. Existem métodos de avaliação. Nenhum método é melhor do que o outro. Existem esses, por exemplo, que é a bioimpedância, que é a balança, que ela é uma balança assim, né? Quando você vê, chama atenção. Então as pessoas falam assim, meu Deus, isso aqui é revolucionário. Mas de todos os métodos, ela é a que menos se aproxima da assertividade das avaliações. Mas ela é um método, você consegue trabalhar com ela, normal. Eu trabalho com vários pacientes que fazem avaliação só na bio. Existe o adipômetro, que para nós ele não é padrão ouro, que a gente nem pode falar padrão ouro, mas assim, ele é um dos melhores métodos, porque de tudo para gerar essas informações, tudo começou com o adipômetro, né? Então, os cálculos eles utilizaram. Eu comprei recentemente uma ultrassom, que ela usa os mesmos números e métodos do adipômetro, mas é uma imagem. Eu passo um equipamento que a pessoa vê a gordura e o músculo na tela do computador. Só que todos os três têm margem de erros. Todos os três, entendeu? O que diferencia, por exemplo, igual eu falo pro pessoal, gente, faz avaliação com o Alexandre, porque eu já conheço o trabalho dele e eu sei que não vai ter assim, um erro diferente de um para o outro. Essa avaliação seria através do adipômetro, né? Na academia. Aí é enviado para a doutora essa avaliação. Isso. Entendi. E porque é uma dúvida, assim, mas qual que é o método melhor? A gente não tem um método melhor. Se você começou com aquele método, fica nele. Então, por exemplo, eu tenho os 2 equipamentos por uma questão de investimento e de novidade. Claro. Mas aí tem pacientes que a gente vê que o perfil de fazer um adipômetro é mais complicado. Isso. Aí usa ultrassom, ou usa bio. Pessoas que têm vergonha de ficar com top, tipo, principalmente mulheres, né? Então a bio dá para fazer. Mas é importante ter essa informação, porque realmente dá bastante diferença de uma avaliação para outra. Então, se você começou numa linha, é importante ficar nela. Entendi. Até porque, como vocês trabalham em parceria, um já entende bem a forma de trabalho do outro e aí a engrenagem roda mais tranquila, né? Seria isso também, né? Sim. Bom, vou fazer uma pergunta aqui que você tinha comentado, já ia para o senhor, você tinha comentado que a questão de alimentação, existem... lembra que a gente estava falando sobre a questão que não é exato? Se eu chegasse e falasse, doutor, eu quero
eu quero fazer uma dieta para ganho de massa ou para emagrecimento, só que o que eu como é arroz, feijão e carne. Se é possível. Eu não tomo chá, eu não como chia, você tá entendendo? Eu não gosto de aveia. É possível? Super possível, Gilberto. Super possível. Porque às vezes as pessoas, desculpa eu cortar só, porque às vezes as pessoas entram numa pilha que a dieta, quando fala dieta, exige um gasto robusto, né? Muito maior, uns alimentos que não é da realidade, né? Tem um preconceito muito grande, tá? Eu que vivo ali dentro da academia, se eu estiver falando alguma coisa, não, pode corrigir, por favor. Isso é real. Existe um preconceito muito grande. Você fala pra pessoa, procura uma ajuda nutricional, procura uma nutricionista. Não vou comer aquilo que passa. Não, sabe? O preconceito ele é bem existente mesmo. Por isso que eu tô perguntando. Mas é assim, ó, eu sempre falo, marca a consulta e vamos conversar. Porque assim, dá pra você ter todos os resultados que se você se propor a fazer com arroz e feijão. Só que quando você pega um exame, aí a pessoa não quer, por exemplo, investir talvez num manipulado que vai ajudar, por exemplo, no ômega 3, que é essencial. Eu passo para todo mundo ômega 3. Mas a pessoa não pode comprar ômega 3. Então tem chia, linhaça, a própria sardinha. Mas aí eu não consigo ajudar também, entendeu, né? Às vezes a pessoa pode falar assim, doutora, peraí, filé de tilápia, no valor que tá... Então... Não, peraí, né? A sardinha rola, entendeu? Rola Exato, uma sardinha. Tudo é possível. Rola uma carninha moída, entendeu? De segunda ali, dá pra entrar nessa pilha. Tudo é possível, mas tem que entender que o quanto essa pessoa tá disposta a mudar isso, entendeu? Porque também, eu sempre falo isso, não dá pra você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, às vezes, você vai precisar comer de vez em quando menos carne vermelha, um pouquinho mais de peixe. Então, assim, economiza em outras coisas e para você poder investir nisso e aquilo. E quando depois o paciente está comigo um tempo, eles falam, Camila, eu comecei a economizar. A dieta me fez economizar, porque eu deixei de gastar com isso. Eu falei para minha esposa uma vez... Acho que tá arrumando problema, hein? Não, mas tá aqui meu filho, cara. Eu falei assim, ela falou assim, mas você tá nessa, né, brava, né, João? Você tá nessa pilha de dieta e não sei o que, isso gasta um dinheiro, não dá nada, nós estamos gastando um absurdo. Eu parei pra, né, eu falei assim, chamei o João, falei, filho, raciocina aqui com o pai. Na época, eu nem me lembro quanto que tava o peito de frango, né? Era R$12, né? Foi marcante, né? Porque vocês lembram o valor. Sim, e no atacado, já ia falar, e lá no atacado, lá no outra cidade, lá, X, tava R$9, R$9 ou R$10. Tipo assim, aqui 12, lá 9. Eu fiquei fazendo umas matemáticas. Eu tô comendo tantos gramas, né? Eu com meu caderninho eu não me lembro muito bem aqui, 180, 200 gramas no almoço, na janta. E no intervalo e no lanche, tinha também que eu poderia substituir, que tem o lance das substituições também. Claro. Eu falei, eu estou economizando aí, eu não estou gastando mais do que eu gasto. Entendeu? Só na base do arroz, a única coisa que eu não seguia muito era a questão de azeites aí, que aí eu metia um pouquinho de óleo, talvez que tá aí meu problema, uma banha de porco, entendeu? Então assim, às vezes a pessoa, como eu frisei, tem uma ideia, doutor, de procurar uma nutricionista ou um nutricionista, enfim, um profissional da área e falar, não, bicho, vai meter uns trencados em mim ali, eu não dou conta não. Isso existe. Sim. Tem que tirar esse mito aí, né? Vamos tirar esse mito agora, então. Tchan, tchan, tchan. Cadê as câmeras? Tá, vamos fazer uma continha. Eu sei que a Camila faz uns vídeos, ela é boa pra câmera. Gente, olha só, vamos fazer uma continha comigo aqui. Final de semana, churrasco. Quanto que a galera gasta? Sim. Eu não sei porque eu não como carne, mas assim, eu imagino que... Sério? Uns 200. Ixi, 200 é pra pouca pessoa. Se vocês economizarem nessa continha aí e diluir isso na semana, claro que dá conta. Dá. Dá sim. A galera aí gasta... É que você gosta de anotar, né? Faça igual o Gilberto. Anotem, fazem conta. Fazem conta. Se vocês fazerem conta, vocês vão emagrecer. A galera gasta 600, 700 conto por mês de cerveja, pô. Pô, eu acabei de escrever aqui cerveja. E olha só. Uma noite. Sim. E acha ruim comprar um ômega 3, alguma coisa assim. Eu vou fazer uma ressalva aqui, lembrando do meu saudoso pai, que teve uma época que nós estávamos construindo essa casa. Não sei se foi, eu até tomei meio aqui aéreo, eu citei, não, foi com o José, que eu estava conversando esses dias. Eu citei de uma casa que a gente tem em casa, e nós estávamos no período de reforma. E como a gente estava economizando muito para poder fazer a reforma, toda vez que a gente queria fazer alguma coisa, meu pai falava assim, quantas bolsas de cimento que dá isso? Entendeu? E eu fiquei com isso, tipo assim, meu pai era um cara muito sábio, e eu levei isso para mim, para minha vida. Sim.
sabe? O que era ali. Tipo assim, então às vezes você para assim e você quer alguma coisa, então às vezes você fala assim, pô, eu vou fazer isso aqui, mas peraí, cara, isso aqui dá quanto naquilo que eu gostaria? Qual é a sua prioridade, né? Exatamente. Qual é a sua Prioridade. Entendeu? Eu quero, desde de construir, como era o caso nosso na época, como até mesmo nosso alimento, né? Ou alguma outra coisa que deseja conquistar, uma parcela de um carro que a gente tem. Peraí, se eu for hoje na noite, eu vou gastar quanto? Gastar uns 500 aqui de uísque. Né? Isso aqui pode virar, pô, já vira tanto pra mim. Eu faço muito essa conta com comida de fora. Tipo, eu falei que eu não como carne vermelha, mas eu como peixe, né? Hoje eu como peixe e ovo. Fiquei um tempo ovo lacto vegetariano e hoje eu voltei. E eu faço essa conta com comida de fora, com meu esposo. Ó, quantas comidas japonesas a gente vai comer para poder, por exemplo, comprar outras coisas durante a semana, entendeu? Então eu faço esse exercício comigo também. É interessante você comentar sobre isso, porque assim, mesmo que a gente é profissional, a gente também tem nossas dúvidas, as nossas dificuldades. E eu tenho uma pergunta muito desafios, pesada aqui. Rotina corrida. Rotina corrida. Eu tenho uma pergunta aqui que pode até causar um certo comentário, mas eu vou perguntar porque eu preciso perguntar. É necessariamente válido ou uma regra que uma nutricionista tem que ter, um nutricionista e um personal tem que ter um corpo, abre aspas, padrão para a sociedade? Eu posso treinar com um personal que ele é mais gordinho ou eu me consultar uma nutricionista que ela é gordinha, que ela... Você está entendendo? Pelo amor de Deus, gente que fala na internet, eu não estou aqui com preconceito, tá? Eu não estou fazendo preconceito, não. Eu estou perguntando porque, às vezes, como são profissionais da área, com certeza, acredito eu, tem que ser uma referência para o que está fazendo. Sim. Ou eu estou errado, me corrija, por favor. Não, eu acredito que pensamento de vocês. A sua profissão, você tem que ser um espelho no que você faz, certo? Só que aí também, pegando esse gancho que você fala, principalmente na área de musculação, você não precisa ser um atleta de fisiculturismo, né, para ser um profissional. Mas eu acredito que sim, você tem que ser ativo, até porque você tem que seguir a linha de pensamento para você, para passar para as outras pessoas, né? Você não pode falar para alguém fazer algo se você também não faz, né? Então eu acho que sim, é válido sim. É válido isso? É válido sim. É um pensamento que talvez vocês coloquem como tipo uma meta aí para você na profissão de vocês, né? Tipo ser um espelho. Gilberto, eu acredito que assim, ó, antes de nós sermos profissionais, nós somos seres humanos. Sempre. Que às vezes até escolheu aquela profissão por alguma dificuldade, como eu. Eu não tenho foto, o pessoal pergunta, você tem foto? Eu não tenho porque eu não sabia nem tirar. Quando eu era mais adolescente, eu tive uma obesidade. Eu tinha um adolescente, não, eu tinha uns 11 anos, era criança ainda. E quando eu tive 17 anos, eu tive desnutrição. Eu fui diagnosticada por uma médica, você está desnutrida. Então, em cima dessas duas frustrações minhas, eu escolhi a nutrição porque eu queria ajudar as pessoas a não passarem por isso. Então, às vezes você vai ver um profissional, às vezes excelente, que está acima do peso, mas você não sabe o que está acontecendo na vida dele. A capacidade dele não necessariamente tem a ver com o profissionalismo dele. Às vezes ele está num processo de emagrecimento. Ele está querendo isso, entendeu? E às vezes ele é um cara excelente para você, mas ele não consegue ser bom para ele. Isso. E aí, nesses casos, essa pessoa também... Eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas não consegue. E assim, a gente... Na verdade, ele nem deve fazer isso. Isso, essa fala, ela acaba se tornando um pouco superficial, porque assim, é uma forma de a gente se comunicar, né? Ele faz isso, mas não fala. Mas... profundamente ali, é uma pessoa que talvez precisa de uma pessoa igual você, que fala, olha, cara, você não quer ajuda? O que você acha? Você precisa? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que a minha dieta é feita por ele. Porque eu quero que ele tenha uma visão minha, não eu, entendeu? Porque às vezes eu posso me sabotar, entendeu? Entendi. Então, aí às vezes eu faço a dieta de uma amiga. Eu já fiz dieta de amigas nutricionistas, e sim, vice-versa, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter, talvez... uma pergunta de corajoso, igual a sua, para questionar sobre isso, mas eu concordo. Sim, isso que ela falou é verdade. Eu mesmo a gente tem alguns mentores para nortear a nossa profissão, que ele é uma pessoa que ele está acima do peso, mas é um puta profissional da área, conhecimento absurdo. Né? Treina, só que ele hoje já é uma pessoa mais velha e ele mesmo fala que ele faz o treinamento mais voltado para a saúde, que ele não busca mais algo estético como já foi um dia. Mas é um puta profissional, tem bastante cliente, bastante aluno. Eu falo isso porque eu já ouvi, eu particularmente já ouvi de pessoas, não aqui, eu tenho um amigo meu em Goiânia,
que ele comentou comigo. Eu, a princípio, eu achei assim um pouco, que nem eu falei, peço perdão porque se alguém entenda isso como uma forma de preconceito, mas não foi isso que eu quis citar. Eu, na primeira instância que eu vi ele falando, eu falei, pô, cara, né? O cara, do jeito que ele foi, que ele falou, ele falou, cara, o cara é lá personal, o cara com a barriga 3 vezes maior que a minha, como que ele vai ser personal, sendo que o cara tá gordão, entendeu? Aí eu pensei comigo, falei, cara, sabe, eu fiquei com aquilo um tempo na cabeça, falei, cara, de imediato você pensa, não, realmente é verdade, né? Como que, entendeu? Mas, por outro lado, existe esse fator que você disse aí agora, o cara, muitas vezes, ou como você citou, tem alguma situação que nós não sabemos do que se passa na vida da pessoa. Por exemplo, essa questão de existe alguma doença que ela interfira no ganho ou perda de peso? Gilberto, não tem nenhum diagnóstico, assim, nome, olha, você tem essa doença, você não vai emagrecer ou você não vai engordar. Tem o fator justamente qualidade de vida, como a pessoa nasceu, desde inclusive assim, se ela nasceu de parto normal ou cesárea, tem uma diferença na saúde dela, né? E aí como essa pessoa se comporta. O que a gente não pode falar assim, ó, eu nasci assim, eu vou ser assim, meu corpo é assim, entendeu? Porque a gente vê casos de pessoas que são extremamente, por exemplo, magras, que desenvolveram super bem musculatura, como aquelas pessoas que mudaram também, que eram obesos, mas não tem nenhuma doença que impede, não. Não existe não. isso. Hoje tudo é tratável. Né? Talvez um meio dificulte um pouco, mas não que você não possa conquistar. Não permita que você assim o faça. É porque tem algumas doenças que você tem que fazer um tratamento que talvez alguns medicamentos atrapalhem no processo de emagrecimento, mas a partir do momento que você passar por aquele período da sua vida, você também consegue... O corpo restabelece. O pessoal fala muito assim de corticoide, né? Depois que eu tomei corticoide, eu nunca mais emagreci. Realmente, tem o corticoide, né, para quem, né, não sabe, ele vai ajudar a diminuir o processo inflamatório devido a algum trauma, né, no organismo daquela pessoa. Por que dá essa impressão que ele engorda? Porque eles são medicamentos que ele interfere muito no sistema, do sistema da glândula suprarrenal, que fica em cima do rim. E lá na glândula suprarrenal a gente tem o cortisol, que é um hormônio do estresse, que eles vão trabalhar conjugados. E são hormônios que mobilizam colesterol para esse processo. Então, a pessoa vai sofrer realmente um inchaço. Mas não significa que aquele inchaço é gordura. É um processo de inflamação. E que ela vai voltar ao normal. Entendi. Ela vai voltar ao normal. Ela não pode pegar aquilo e dizer, não consigo mais. Pessoas que têm um nível de estresse elevado têm essa dificuldade, né? Tem. Principalmente na parte abdominal. Quem dorme mal e muito estressado vai ter gordura abdominal. Porque o cortisol faz isso. Inclusive, você falou do sono há um tempo atrás e depois acabou passando. Eu não sei se você viu, porque é um lugar que você também acompanha de publicação de estudo. Foi publicado essa semana. Pegaram um grupo de pessoas, 2 grupos de pessoas, sem praticar atividade física e sem dieta, e colocaram eles para dormir. Você chegou a ver? Da Citrus. Um grupo dormiu 6 horas, média de 6 horas por noite. O outro grupo dormiu média de 7 horas por noite. O grupo que dormiu 6 horas, o grupo que dormiu 6 horas, ele ganhou, acho que foi 100 e poucas gramas de peso, e o grupo que dormiu 7 horas conseguiu perder, acho que foi quase 200 gramas ali de peso. Isso porque durante o sono, né, o nosso corpo, ele regenera de um treinamento, uma atividade física, tem o consumo do metabolismo basal enquanto você dorme, e a parte de produção hormonal é na hora que você está dormindo, 1 hora de sono. Então você pega aí que tem muita gente que sofre de insônia ou dorme muito tarde e acorda cedo, que dorme 4 horas, 5 horas por noite. Isso influencia também. Esse pico é da meia-noite às 4 da manhã de hormônio. Então se você interromper esse ciclo, você interfere nesse processo. É o meu caso. Esse aí é um dos fatores que talvez me atrapalhe muito. E eu, inclusive, preciso esconder isso. Eu, no momento, tomo até um medicamento para dormir, porque eu não durmo. Se eu dormir 15 minutinhos, eu acordo e acabou. Ansiedade? Não sabe. Não sei. Gilberto, tem uma coisa chamada... Uma coisa não, né? Tem uma orientação, né? Chamada higiene do sono. A higiene do sono é um procedimento que você faz para diminuir esse estresse da ansiedade. Então, por exemplo, às 9 horas da noite, a gente tem o pico de melatonina. Inicial, né? Pico inicial de melatonina é às 9 horas da noite, que é o hormônio do sono.
Então, o pico maior dela é entre meia-noite e 3 da manhã. Então, às 9 da noite, isso é uma orientação que eu dou no consultório, já vai apagando as luzes da casa, já vai diminuindo luz de celular. Eu sorri, perdão, não me deu porque lá em casa, né, João, é meio que impossível. Mas isso seria o processo da higiene do sono, higienizar, entendi. né? Então, por exemplo, assim, luz mais amarela, igual essa luz assim, ela é legal. Luz azul é mais interessante. Essas luzes brancas, ela desestabiliza a melatonina, que é a luz do celular, entendeu? E aí você tem que diminuir os volumes, você tem que colocar até uma música mais calma. O João coloca uns barulhos de chuva. Isso. Eu não consigo dormir direito. Então, Tem... chuva é como se fosse Você já cria uma rotina. Tem óleos essenciais que a gente usa. Respiração. A respiração, por que a respiração ajuda? Eu até falo para os pacientes assim, ó, deitou na cama, respira 10 vezes. Porque a nossa respiração ela é controlada no tronco encefálico, no bulbo. Então, quando você profundamente e solta, você aumenta a oxigenação do teu cérebro e isso vai diminuindo os hormônios que deixam você mais ativo e vai deixando você mais calmo. Quando alguém está estressado, o que a gente fala? Calma, respira. Então, todo esse processo chama higiene do sono. Pode até pesquisar, né? Eu acho legal também deixar assim, que a gente está falando de bastante informações para o pessoal que está assistindo, que você não precisa ser perfeito em nada. Porque quem está assistindo nós aqui fala, putz, cara, eu tenho que dormir isso, eu tenho que comer isso, eu tenho que treinar tantas vezes, eu tenho que fazer não sei o quê, eu não dou conta, eu não vou fazer porque não é para mim. Você não precisa ser perfeito. Existe o meio termo de tudo. Porque a gente vê esses cases de sucesso que a gente acompanha na mídia, principalmente agora está muito fácil o acesso. Essas pessoas, na grande maioria, vivem disso. A vida delas é isso, é aquilo ali. Ela tem tempo para comer bem, ela tem tempo para dormir bem, ela tem tempo para fazer tudo. Ela, exato. Né, Minha mulher cara, isso. 99% das pessoas não são assim. Então a pessoa ela fala, cara, não dá para mim fazer tudo isso na minha rotina. Mas dá para você adaptar muito e dá para melhorar muito a sua rotina. Então não se apegue a números, tem que fazer isso, tem que ser fixo, treinar todos os dias, comer 3 horas. Não vai dar certo. Isso, sabe? Não pode ficar apegado a isso, porque senão não vai mesmo, né? Com a rotina que nós temos hoje não vai mesmo. É um exemplo de começar a dieta na segunda, né? Alguns pacientes dizem, eu vou começar segunda. Não, começa amanhã. Começa amanhã. Entendeu? Não precisa deixar para amanhã. Não consigo fazer tão bem a dieta, mas eu treino bem, durmo bem. Top, maravilhoso. Você já tá fazendo muita coisa por você, entendeu? Com aquela história de acordar às 5 horas da manhã, né? Eu fico um pouco irritada com essa história, porque, eu não quero acordar às 5 horas da manhã. Eu quero dormir, entendeu? Eu quero descansar. E eu consigo fazer outras coisas melhores por mim, que não é acordar às 5 horas da manhã, né? Eu dando só um exemplo sobre isso. Eu também não gosto muito. Gostava, mas eu tô numa pilha agora. Engraçado que, não até no sentido da gente aprofundar, mas até mesmo como uma curiosidade, depois que eu tive essa segunda leva do Covid, eu tive de novo, cara, mudou muita coisa. Eu senti que mudou. Eu era um cara muito mais ativo. Eu não sei se eu também tô usando isso de desculpa, né? Mas eu era um cara assim, tipo, eu acordava muito cedo, sabe? E eu sou um cara de eu acordar, eu não tenho aquele mau humor que costumam dizer. Acorda meio grilado. Eu acordei, já vou, tomo um banho, já sabe, eu já tô, já quebro o ovo, já tô ali fazendo meus treinos, já meto o short, entendeu? Já vou pra academia. Hoje eu não tô conseguindo mais fazer isso. Então, Gilberto, eu tô com bastante casos assim de alunos também que estão saindo do Covid. É difícil de falar alguma coisa porque agora, a partir de agora, dos próximos anos, vai sair muito estudo em cima disso, né? Mas uma coisa que é fato, o Covid, ele te dá uma debilitada bem grande, né? Cansaço, fadiga, condicionamento físico, massa muscular perdida, isso já é fato. E o que está acontecendo é exatamente isso. Alunos meus que falam, alunos que iam com frequência, zero vontade de ir para academia. Então, assim, foi o que eu falei para eles no início, deu certo já com alguns, você tem que se obrigar a ir. Não querendo ir, você vai. Até o seu corpo entender que você quer aquilo ali de novo. Normal, eu falo pra minha mulher, falo assim, olha, eu vou levantar. Ela fala assim, não, mas... Tipo assim, nossa, mas vai depois, né? Eu falo assim, eu vou levantar, porque se eu não levantar agora, eu não vou. Entendeu? Uma pilha assim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, até corriqueira, que eu sei que muita gente que está nos assistindo gosta. E a gente tinha até brincado sobre a cerveja, né? A cerveja em si... Não vamos aqui falar de rotular marca, que uma marca tem mais isso ou menos aquilo. A cerveja em si, até
Eu acho que marcas também variam o teor alcoólico, acredito eu. Sim. Né? Eu sei porque tem uma cerveja aí que Calorias também. Tem sem glúten agora, sem álcool e tal. Tem uma cerveja aí que eu tomo ela que eu fico, sobe rapidinho assim já na minha cabeça, sabe? Assim, eu já fico meio, enfim. Mas a cerveja em si, ela é para quem quer perder peso. Ela é um mal? Por favor, diga que não. Ela é um mal? Sim! Responde aí, Camila. Vamos lá, anota. Na verdade, o álcool em si, né? Álcool é álcool, eu falo assim. Você já viu que eu tomei uma talagada. Mas... Sabe por que tem essa modinha, né? Vou falar modinha porque eu tenho visto muito. Gin, toma gin. Álcool é álcool, porque se a pessoa toma várias doses de gin, no final sai tudo elas por elas, né? Mas por que o álcool ele é ruim, tá? Primeiro ponto. É natural do metabolismo do álcool, né? E depois que ele passar pela barreira intestinal, ele vai pro teu fígado. Tem uma veia do intestino que liga ao fígado. E aí, ele faz um processo bioquímico ali. Qual que é o primeiro processo? Ele tira a glicose do músculo. Então, o cara tá querendo ganhar massa muscular, aí não dá, aí já tira, pronto. Já foi. Não sei por que eu perguntei, mas já perguntei. Tá registrado ainda bem. Segundo ponto, ele produz colesterol. Álcool é um processo bioquímico normal no fígado, ele produz colesterol. E fora que ele produz outras substâncias tóxicas que diminuem, né, e aí, juntamente com a retirada de glicose do músculo, o seu equilíbrio, aquela tonturinha. E essas substâncias tóxicas, elas diminuem a sua percepção de tempo, espaço, né, memória e assim vai. Também atrapalha na síntese proteica, não atrapalha? Justamente por tirar essa glicose, né? E como o metabolismo é no fígado, o fígado também faz o metabolismo de aminoácidos, né? Então isso é importante também para o ganho de massa muscular. Uma boa pergunta. Vou tirar uma dúvida também. Essa porcentagem que atrapalha é em excesso ou um pouco não teria problema? Seria, por exemplo, uma forma mais fácil de responder essa pergunta. Para você diminuir os... Porque assim, igual eu expliquei, álcool é álcool. Então, por exemplo, você vai ter uma absorção, ele vai ter uma e eu vou ter outra, entendeu? Mas uma forma de amenizar esse processo é você tomar junto com água. Porque a água ela vai diluir a substância alcoólica e a água ajuda no ganho de massa. Então, ela vai ajudar você a eliminar cada vez mais o álcool. Porque o álcool, a molécula alcoólica, ela compete com todos os outros. Eu falo assim, álcool é metido em todos os aspectos. Ele quer ficar no seu corpo. Então, ele joga fora tudo de bom ali que você tem pra ele ficar ali curtindo a festa dele, entendeu? Viu, Gilberto? Não adianta fazer dietinha e depois ali, ó. Porque assim, que ele fala, mas você é de diurético. Não é que ela é diurética, ela tá tirando tudo de bom que você tem pra construção. Né? Gilberto, tô começando a entender porque que não ficou monstrão ainda, Gilberto. Doutora, mas desculpa, eu vou concluir aqui um raciocínio. Tá, mas cara, é muito óbvio isso que eu tô falando. Que ódio, tipo né? Assim, é pra você que você tá perguntando isso. Mas tudo bem, eu vou aproveitar aqui. Então quer dizer o seguinte, e na questão na questão da dieta, tipo assim, vamos supor, eu não tô bebendo todo dia, doutor, eu bebo no final de semana, entendeu? Tipo 3, 4 latinhas, entendeu? Nada assim que eu vá... mas eu fiz a dieta certinho durante a semana, entendeu? Isso vai me prejudicar? Se estiver falando a verdade, você fala assim, eu tomo 3, sexta, sábado, domingo, né? Mas assim, eu acredito que se a porcentagem de acertos for maior do que de erros, não vai interferir muito. Mas pensa assim comigo, Gilberto, se você está num processo, faça ele o mais certo possível, porque quando você conquistar o corpo que você quer, não vai atrapalhar. Então o cara que ele já tá top, vamos dizer assim, aquele cara que já tipo tá... o Gustavo Lima. Pode tomar. É porque ele fala que ele toma 14 Boêmia. Aí falei a marca. Ele fala que toma 14 cerveja. Então ele assim, ó. E ele tá naquele jeito lá. Vamos falar de uma pessoa natural, né? Uma pessoa que só faz treino e dieta. Entendeu? Porque natural, pessoas naturais. Porra, doutora, ficou pesado, hein? Né? Gente natural, real, oficial, né? Porque assim, existe também essa questão... Tipo o Eduardo Costa, assim, bem naturalzão, né? Entendi. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala do processo natural, o cara já conquistou ali. Boa. Aí, né, agora, assim, tem outra questão também. A gente já falando de outro fator, né?
Quando você usa substâncias esteroides, né, anabolizantes, e a gente não vai entrar na questão de ser certo ou errado, eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas é pior ainda, porque dependendo do tipo de hormônio que você utiliza, isso é metabolizado no fígado. Hoje existem formas que não é metabolizado no fígado, mas de certa forma o álcool é prejudicial não só em relação à massa muscular, né? Então, tipo assim, já dizendo assim, só citou esse quesito aí natural, no caso o outro lado seria hormonizado. Hormonizado, Tá. exato. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela é hormonizada e ela ainda consome o álcool, isso aí pode ser mais ainda prejudicial. Sim, porque assim a gente tá vendo bonito, a beleza, né, ali fora. Mas por fora, ou por dentro, né, quando você pega os exames, Entendi. né, então, ele vai estar tão ruim quanto um obeso, por exemplo. Embaixador? Né? Eu não estou falando do Gustavo Lima, não citei o nome dele. Não, sim, claro. Que raiva do Gustavo Lima. Veio aqui, minha mulher, a hora que ele entrou no palco, a mulher jogou a jaqueta, sei lá. Eu não entendi aquilo até hoje, Alexandre. Por que daquele alvoroço? Nunca fez com você, né? Nunca jogou na sua cara a jaqueta? Não, nunca. Gustavo! Eu fiquei olhando, olhei assim pra ela, não entendi. E a jaqueta lá caída no chão. Eu falei, agora, né, tá lá a jaqueta, o Gustavo não olhou. Ele pegou? Nisso aí. Não chegou nele, né? Ele nem viu. Gente, mas olha só, eu gosto de abrir sempre esse espaço aqui, porque assim, a gente bate papo, a gente descontrai, fala sempre de coisas sérias também, de assuntos que são relevantes, mas às vezes eu esqueço de algum detalhe que seja bacana ser citado. Então eu vou abrir aqui esse espaço para, de repente, a gente não citou algo no nosso bate-papo aqui que vocês possam estar fazendo um ressalvo ou uma orientação, enfim, sinta-se à vontade agora. Eu vou continuar daquilo que eu estava falando agora há pouco, né? A ressalva comece com o que você tem dentro do que você pode começar. Tá? Não espere ter talvez um dinheiro para fazer uma dieta correta, pagar um personal, ir na academia mais top. Faz o que você pode dentro do que você pode. Pode treinar todo dia 30 minutos? Todo dia 30 minutos. Mas faça, não se acomode. Também não fica usando isso como desculpa para se acomodar. A gente citou aqui o que seria um mundo perfeito, né? Do que o ser humano foi feito para se fazer. O que a gente até gostaria de sempre estar de fazendo, fazer, né? E gostaria de ter tempo para essa vida, né? Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, não dá. Então, assim, faça o seu melhor, mas faça valer a pena, faça de verdade. Não fica fazendo de conta que está fazendo, porque senão você vai sempre ficar se frustrando. Né? E aí isso também é prejudicial para a sua saúde psicológica. Né? Você nunca chegar naquilo que você quer, você se acha impotente. Outros problemas vão aparecendo, ansiedade, depressão. Sim. Então, eu acho que, assim, faça o que você pode, mas faça de verdade, faça para valer a pena. Eu quero aproveitar esse gancho, só para mim, eu fiz um ressalvo aqui, que não sei se aplica isso, mas assim, existe um número de vezes, a gente pode colocar isso como uma regra, um número de vezes que precisa se praticar exercício físico ou não? Então, vamos colocar Gilberto, isso aí nível semana, só porque a gente trabalha basicamente por semana, né? Vamos dizer assim. Eu falei isso hoje cedo numa avaliação que eu fui fazer. Tudo depende do que você quer. Né? Lógico que nosso corpo foi feito para se movimentar todos os dias, como a Camila disse. Não existe sábado, domingo, feriado, não existe. Só que dentro da rotina, então a gente adapta. Então depende do que você quer. Se você chegar e falar assim, cara, eu queria ter um condicionamento físico para viajar, passear, brincar com meu filho, me sentir melhor, ter uma autoestima, você vai treinar ali 2, 3 vezes na semana, você vai conseguir isso daí. Se você quer algo mais estético, algo assim que você realmente quer aquele físico, você tem que se dedicar o máximo de vezes possível. 5, 6 vezes na semana, uma alimentação muito bem feita. O que acontece hoje? As pessoas fazem o que eu falei do grupo 1, esperando o resultado do grupo 2. E aí vem a frustração. E não vai acontecer porque as pessoas fazem de pouco esperando muito. Fazem pouco esperando muito. Então, assim, depende. O ideal, todos os dias. Se você não pode, ajusta o que você quer, dentro do que você quer. Porque se você for na academia, Gilberto, sabendo que o seu objetivo não é nada estético, você só quer se sentir melhor, e se você for 2 vezes na semana, você vai se sentir bem porque você vai sentir que você está conquistando o que você queria. Sim. E você vai permanecer por muito tempo na academia. Agora, se você quer um resultado estético e vai 2 vezes e não conseguir, você vai ficar 1 mês e vai parar.
Porque vai falar, cara, eu não perdi 500 gramas. Subi na Sim. balança e não perdi 500 gramas. Você colocou uma meta, mas não fez para alcançar. A expectativa foi maior do que o feito, né? Isso. Então, assim, depende, né? Depende. Entendi. Eu acho que o Alexandre falou talvez o que resumiu tudo que a gente conversou. O que eu penso talvez, Gilberto, assim, que a palavra, por exemplo, comparação, eu aprendi muito sobre isso no último ano, né? Que a comparação, quando ela é uma comparação bem feita, ela é importante, né? Então, igual o Alexandre falou aqui, ó, fulano faz 3 vezes na semana, tem um corpo, sei lá, X, legal, eu queria chegar naquilo. Eu só consigo ir 2, mas eu vou conseguir ir 3. Então, eu acho que talvez a gente usar a comparação a favor da gente, né? Não, a gente vê muito, ainda mais com rede social e tudo mais. E não algo que a gente não vai alcançar, né? Exatamente. A gente, às vezes, se podando, porque, igual o Alexandre falou, né? Não tá perfeito. Mas eu não consigo fazer o que o fulano faz. Mas você não tem que fazer o que o fulano faz. Você tem que fazer o que você consegue fazer, enfim. É igual o pessoal pergunta, às vezes, pra mim, como que você consegue fazer crossfit, musculação? Gente, isso pra mim não é o que eu consigo, é o que eu preciso. Eu sou uma pessoa ativa, ansiosa, já tive problema com sono, já tive obesidade, só eu posso me salvar. Só eu posso me salvar. É altamente particular. Isso, é particular. Se eu não fazer isso por mim, né? É legal você estar falando isso daí, porque assim, ó, as pessoas procuram personal, procuram academia, procuram nutricionista, mas eles querem que você faça para eles. Nós somos só norteadores, né? Vai falar assim, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. A gente tá aqui para te ajudar, mas é você que tem que fazer. Né? Não tem ninguém que vai fazer por você. Ninguém não menos do que você, né, cara? Não tem como. É você que tem que fazer. É o teu corpo, é a tua Exato. vontade, é o teu desejo, é o teu objetivo, né? Eu acho que a maior dificuldade minha hoje profissional, né, é alinhar talvez o que a pessoa ela quer com o que ela precisa, porque às vezes, o que ela quer não é o que ela precisa. Entendi. Entendeu? Você pega, por exemplo, um diabético, não um exemplo, nada a ver, mas ele precisa comer arroz integral e ele só quer comer arroz branco. Mas não é o que você precisa. E talvez é o que você deveria fazer. Mas se você não pode, eu não posso fazer isso por você. Eu não posso pegar a colher e colocar na sua boca. Entendi. Eu até, citando essa parte do desejo, eu tiro como uma dessas pessoas, talvez não que eu desejasse exatamente ser. Mas assim, a gente estava até comentando sobre vídeos da internet. Eu assisto muito vídeo dos caras lá grandes, lá. Paulo Musi. O Musi, o Cariani, o Ramon. E às vezes você vê, cara, eu até estava comentando com um amigo lá que trabalha comigo na prefeitura. Eu estava citando, eu falei, cara, a gente fica aqui vendo esses vídeos e aí a gente fala assim, cara, eu vou ficar igual esse cara. Então, tipo assim, não é a nossa realidade. Não é. Mas é uma comparação que pode ser boa. Pode ser boa, entendeu? Mas acredito também que pode ser, se o cara não souber discernir bem, pode ser frustrante, porque ele fala, pô, eu fiz e eu não fiquei igual esse cara. Exato. Eu acho que o que você tem que olhar para quando você olha com uma pessoa dessa é não o corpo, não o físico, é o que está por trás. A motivação, o foco, a persistência. Né? Então, é isso que você tem que tirar para você. As histórias são diferentes, né? Cada um teve uma história, né? Então, nesse ponto, não é comparar, mas qual que é a forma diferente que você pode fazer isso para chegar nesse mesmo objetivo. Tem até um outro assunto aqui que a gente até peço desculpa, a gente está se estendendo bastante aqui, mas... Aqui tá bom, significa que tá bom o papo. Fator genético, cara, entendeu? Às vezes as pessoas citam muito sobre isso, né? Tipo assim, a genética desse cara é boa. Então, assim, você vê às vezes um cara que trabalha nos serviços mais pesados aí, não vou aqui discernir o tipo de emprego ou ocupação que ele desempenha, mas que ele trabalha com muita força, você vê o cara come uma montanha, entendeu? Que nem o pessoal brinca, né? Fala assim, um prato de pedreiro e tal. E aí o cara tá lá trincado.